Eu sou a doutora Tassiana Malagoli, sou especializanda 1 do serviço do Wilton Rocha. Vou falar sobre o ceratocone, preceptor orientador Dr. Alex Salgado. O ceratocone, o termo ceratocone, vem do grego keratos, que significa córnea, e conus, cone. Ele é usado para designar uma ectasia corneana não inflamatória, degenerativa, caracterizada por uma protusão da córnea central e paracentral que acaba por assumir uma forma cônica, produzindo então astigmatismos irregulares. Essa afecção ela pode ser congênita, mas geralmente ela inicia-se na segunda década de vida. Ela caracteriza-se por um acometimento bilateral, mas de forma assimétrica. O acometimento unilateral é raro, embora apenas um olho possa ser acometido ali bem no início da doença. Então aqui nessa figura a gente vê essa protusão da córnea diferente de um olho normal, como é possível ver também. Como epidemiologia, a gente sabe que o ceratocone é a distrofia mais comum da córnea. A prevalência vai de 50 a 230 por 100 mil habitantes. É uma condição que se inicia tipicamente na adolescência, podendo acometer também adultos jovens. Tem uma progressão lenta, ambos os olhos são afetados em quase 85% dos casos e vai ter uma maior predileção pelas mulheres. É de uma etiologia desconhecida. Ela desenvolve-se como uma doença isolada, porém ela pode estar associada a várias doenças oculares e sistêmicas. Dentre elas, nós temos exemplos de ceratoconjuntivite vernal, dermatite atópica, síndrome da flacidez palpebral, retinose pigmentar, a síndrome de Down e a síndrome de Ehlers-Danlos. Vai estar relacionado à descendência em 10% dos casos, e aí vindo representada por uma doença autossômica dominante. A etiologia inclui ainda mudanças físicas, bioquímicas e moleculares no tecido corneano, porém nenhuma teoria vai explicar completamente os achados relacionados ao ceratocone. Vai ter correlação com as doenças hereditárias, atópicas, assistêmicas, como dito anteriormente, assim como o uso prolongado de lentes de contato, doenças do colágeno e a frequente fricção dos olhos. A gente sabe que na doença ainda nós vamos ter um índice de apoptose dos ceratócitos estromais aumentado. Em aspectos clínicos e diagnósticos, esse paciente vai queixar para nós de uma visão borrada ou distorcida, aquelas refrações que são frequentemente variáveis e inconsistentes, uma diminuta tolerância ao uso das lentes de contato e uma diminuição da acuidade visual, tanto para perto quanto para longe. Vamos ter ainda miopia ou astigmatismos progressivos, fotofobia, astenopia, prurido, irritação e desconforto ocular, assim como diplopia e poliopia monocular. Quando pensamos nos aspectos clínicos e diagnósticos e os sinais observados pelo oftalmologista, nós vamos ter o reflexo em gota de óleo, quando realizada a oftalmoscopia direta, o reflexo irregular em tesoura, quando se faz a retinoscopia, as linhas de Vogt, que são estrias estromais, verticais, finas e profundas ali na córnea, o anel de Fleischler, que são depósitos epiteliais de ferro ao redor da base da córnea, espessuras estromal reduzida, o sinal de Mousson, que é um abalamento da pálpebra inferior quando o paciente olha para baixo, e o sinal de Rizut, que é o reflexo cônico visto precocemente na córnea nasal quando se ilumina diretamente a córnea temporalmente. Então aqui na figura A, como nós podemos ver, nessa figura histológica nós vamos ter o adelgaçamento do estroma corneano, e a gente vê na região central aqui. Na figura B, como citado anteriormente, nós vamos ver o reflexo do olho em gota de azeite. Já nessas figuras aqui, a gente mostra na biomicroscopia da lâmpada de fenda essas estrias muito finas, geralmente profundas, oblíquas do estroma, que são paralelas ao eixo do cone, né, formado pelo ceratocone, que desaparece com a pressão externa do olho, sendo definidas como essas lentes de Vogt. Aqui na figura a gente pode ver essas estrias aqui bem estabelecidas. Nós temos ainda os depósitos epiteliais de ferro que podem circundar a base do ceratocone, né? Resultando em um arco de hemosiderina ou uma linha circular aí conhecida como o anel de Fleischler. Aqui, o exame físico fica evidente em estágios mais avançados essa angulação da pálpebra inferior quando o olho está em infradução. Você solicita que o paciente olhe para baixo e aí aparece o sinal de Mousson.
De exames, nós vamos ter aqui a fotoceratoscopia, o disco de plástico, que mostra as irregularidades dos contornos do anel refletido. Então, aqui nós temos uma córnea normal, com seus anéis bem regulares, e uma córnea com a presença de ceratocone, que vai mostrar esses anéis torcidos, como a gente pode ver na comparação das figuras. Como exames complementares, nós vamos ter a refração, a topografia da córnea, a tomografia da córnea, a biomecânica da córnea e a biometria, que inclusive vai ajudar a nós definirmos o tipo de tratamento. A refração é importante avaliação do grau do paciente, do eixo do astigmatismo e suas mudanças, que vão ser muito variáveis aí no ceratocone. Na topografia de córnea, nós vamos avaliar o formato da superfície anterior da córnea. Como o ceratocone altera isso, nós vamos ter alterações nos exames. Na paquimetria de córnea, é o exame que avalia a espessura da córnea. A espessura da córnea ela é definida pela paquimetria e permite, então, uma determinação do real ponto mais fino e a sua localização, bem como vai ser possível avaliar a variação e a progressão desses valores aí no avançar da doença. Na tomografia de córnea, o Pentacam é o exame que avalia toda a estrutura corneana e fornece mapas que são indicadores dessa doença. Na microscopia especular da córnea, ele vai avaliar a contagem de células da porção interna da córnea e ele vai dizer para nós se teve aumento, diminuição, se teve perda de células em alguns locais. Além disso, no ceratocone nós podemos ter as rupturas na membrana de Descemet, um vazamento agudo do fluido dentro do estroma corneano e do epitélio, que têm sido descritas em ceratocones severos, causando um edema estromal agudo conhecido como hidropsia, resultando então numa diminuição súbita da acuidade visual e uma dor ocular significativa. Aqui como classificação, nós podemos ver no resultado das imagens, um ceratocone normal, o inicial, o moderado e o avançado, e como isso vai aparecer para a gente nas imagens. A classificação mais antiga nós vamos ter a de Emsler, que classificou o ceratocone de acordo com a inclinação do eixo horizontal do ceratômetro. Então, no grau 1, os recipientes são os casos em que esse ângulo horizontal vai variar entre 1 e 3 graus, no 2 variando entre 4 e 8, no 3 quando a variação vai ser maior que 9 e no 4 quando o ângulo é indeterminado. Temos ainda uma classificação que foi proposta por Kuhn em 2002, que vai alinhar a importância dos dados clínicos, a acuidade visual e a curvatura média da córnea. Então, no grau 1, nós vamos ter um desconforto visual leve, com uma acuidade visual com correção menor que 20/30 pela escala de Snellen, uma curvatura corneana média menor do que 48 dioptrias, com uma distorção das miras ceratométricas. No 2, nós já vamos ter um desconforto visual moderado, uma acuidade visual com correção menor que 20/50 e a curvatura corneana média vai ser de 48 a 52 dioptrias, com distorção maior nas miras ceratométricas. No grau 3, a acuidade visual com correção vai ser menor do que 20/60, com uma curvatura corneana média de 54 a 58 dioptrias, com as estrias presentes e o afinamento dos ápices. No grau 4, nós vamos ter uma acuidade visual com correção menor do que 20/200, uma curvatura corneana média que vai ser maior do que 58 dioptrias, uma opacidade, presença de cicatrizes e algumas vezes as rupturas da membrana de Descemet. Dentre as classificações descritas na literatura, podemos também classificar o ceratocone em 4 estágios conforme o seu grau evolutivo. Então, a gente considera incipiente as leituras ceratométricas menores de 45 dioptrias nos 2 meridianos, a moderada com as leituras entre 45 e 52 dioptrias nos 2 meridianos, o avançado com leitura entre 52 e 62 dioptrias também nos 2 meridianos, e a severa, que são aquelas leituras maiores que 62 dioptrias consideradas nos 2 meridianos. Quanto à aparência, na videoceratoscopia, a gente vai descrever quanto à localização do ápice do cone. Então, ele pode ser central simétrico e central assimétrico, assim como central indefinido. Ou colocamos como periférico superior, ou periférico inferior, ou periférico indefinido. O tratamento ele vai depender da severidade da doença. O tratamento clínico do ceratocone inicia-se pelo uso de óculos,
Com a progressão da doença, podemos estabelecer lentes de contatos que estão indicadas de acordo com cada paciente, e em estágios avançados nós vamos estabelecer os tratamentos cirúrgicos como alternativa, dentre eles o crosslink, o implante de segmentos de anéis intraestromais, as lentes fásicas e as técnicas de fotoablação. Dentre os principais tratamentos e os mais utilizados, nós vamos ter o crosslink, que consiste na aplicação de uma solução de riboflavina associada a uma radiação ultravioleta A, promovendo o aumento das ligações intercelulares desse estroma corneano e, consequentemente, gerando o enrijecimento da córnea, aumentando a sua resistência mecânica. O crosslink ele se destina a estabilizar a evolução da doença. Outra opção, nós vamos ter os anéis intraestromais, que são usados para melhorar a visão do portador de ceratocone e pode postergar ou até evitar um transplante de córnea. Um ou mais arcos ou anéis eles vão ser introduzidos em um canal feito a laser na córnea periférica e os segmentos promovem um formato mais natural à córnea. Então aqui nós temos o exemplo desses anéis que são inseridos. O procedimento geralmente é realizado em centro cirúrgico, mas com anestesia tópica, de colírios, oferecendo o benefício de ser reversível e potencialmente substituível, uma vez que não envolve a remoção de tecido ocular e pode ser realizado ao mesmo tempo que o crosslink. Aqui encontra-se a bibliografia que eu usei para fazer o trabalho e aqui um poema que eu deixei sobre os olhos. A vida, Senhor Visconde, é um pisca-pisca, a gente nasce, sué começa a piscar. Quem para de piscar, chegou ao fim, morreu. Piscar é abrir e fechar os olhos, viver é isso, é um dorme-acorda, até que dorme não acorda mais. A vida das gentes nesse mundo, Senhor Sabugo, é assim, um rosário de piscados. Cada pisco é um dia, pisca e mama, pisca e brinca, pisca e estuda, pisca e ama, pisca e cria filhos, pisca e geme os reumatismos. E por fim, pisca pela última vez e morre. E depois que morre, perguntou o Visconde, depois que morre vira hipótese, é ou não é? De Monteiro Lobato. Obrigada.